A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Até agora, nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O
O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de Zona Habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d, mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas. Elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E
Se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem: será que estamos sozinhos? Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de dogma. Ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Capitólio dos Estados Unidos, 1992. O Congresso autoriza verba para o programa Space Guard, uma rede mundial de telescópios com o objetivo de escanear o céu em busca de asteroides que possam ameaçar a Terra. Em 2011, a NASA identificou cerca de 10 mil objetos próximos da Terra que poderiam atingir nosso planeta. De todos os riscos naturais que conhecemos, terremotos, vulcões, furacões, o risco de impacto, a possibilidade de sermos atingidos por um cometa ou asteroide, é a única coisa que podemos eliminar. Você não detém um terremoto ou um vulcão. Mas, se soubermos com uma década ou duas de antecedência que um objeto pode atingir a Terra, nós temos a tecnologia, ao menos a princípio, para enviar uma espaçonave para lhe dar um solavanco e apenas desviar um pouco a sua órbita. Se nós podemos controlar a trajetória de asteroides, se podemos direcioná-los para longe da Terra, então certamente é possível que alienígenas altamente avançados tivessem a tecnologia para direcionar um asteroide para a Terra. Alienígenas avançados direcionaram um asteroide para aquele lugar? Está dentro da realidade palpável que alienígenas avançados direcionaram um asteroide para a península de Yucatán. A pergunta é: o impacto foi tão grande assim para provocar a extinção? E é isso que traz controvérsias. Algumas pessoas acham que seria suficiente. Algumas pessoas acham que não. Durante décadas, os cientistas acreditaram que o asteroide que pode ter sido responsável pelo desaparecimento dos dinossauros foi um fragmento enorme do asteroide chamado Batistina. Mas em 19 de setembro de 2011, a NASA concluiu que o asteroide letal pode ter tido uma origem diferente. Algumas pessoas acham que eles podem saber qual era a origem do objeto que nos atingiu há 65 milhões de anos. Mas se o fragmento de asteroide não era do Batistina, de onde ele veio? Seria possível, como alguns estudiosos de alienígenas acreditam, que o objeto não fosse um asteroide, mas fosse uma arma alienígena? Talvez a extinção tenha começado com alienígenas avançados que teriam usado alguma coisa para destruir os dinossauros. Certamente, se você olhar 20 e 30 anos atrás, foram descobertas muitas coisas e agora também sabemos de muitas outras coisas. Principalmente, eu acho, algo que foi muito importante é que, hoje em dia, é muito bem aceita a ideia de que os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros essencialmente se desenvolveram e viraram pássaros e continuam vivos até hoje.
E agora que sabemos que nem todos os dinossauros foram extintos, aliás, alguns sobreviveram e se tornaram pássaros. Pássaros de sangue quente, note bem, vindos do dinossauro que é considerado réptil e de sangue frio. Estamos reconhecendo que mesmo que eles sejam pássaros, hoje nós não reconhecíamos como parte da família dos dinossauros. Será que essa parte que poderia ter sobrevivido à devastação há 65 milhões de anos poderia ter se desenvolvido paralelamente à raça humana em galerias de cavernas ocultas e poderia ser a criatura que nós achamos que é extraterrestre, mas que na verdade é nosso vizinho terrestre? Os paleontólogos geralmente afirmam que os dinossauros foram totalmente extintos há 65 milhões de anos. Eu acho que é certamente dentro da esfera do aceitável, que alguns tenham encontrado algum nicho ecológico para sobreviver e podem existir até hoje. E eu observo que, apesar de ouvirmos relatos de abduções por OVNIs com criaturas baixinhas cinzentas e humanoides altos, uma minoria relata encontros com o que nós chamamos de reptoides. Portanto, é possível que em algum planeta, se não na Terra, em algum outro lugar, eles tenham vindo dos dinossauros. Encontrar outro lugar no universo que seja tão rico em recursos e tão capacitado para o sustento da vida deve ter sido uma descoberta muito animadora para os extraterrestres que visitaram a Terra na nossa pré-história. Aos olhos deles, este poderia ter sido o lugar que eles poderiam colonizar, ou talvez ser usado como um ambiente de trabalho para experiências que eles faziam com novas espécies que eles tentavam arquitetar. Talvez eles tenham manipulado o DNA dos dinossauros para favorecer certas mutações. Ao conduzir certas mutações nos genes dos dinossauros, extraterrestres altamente avançados, através de modificações genéticas, podem ter sido capazes de alterar o curso da evolução dos dinossauros para favorecer a ascensão dos mamíferos. É possível que viajantes celestiais tenham manipulado o DNA de répteis e mamíferos na Terra? E será que uma de suas experiências pode ter resultado em uma espécie híbrida, humana-réptil, que agora existe predominantemente embaixo da Terra? Nós podemos procurar nos antigos textos indianos como o Mahabharata. Lá tem histórias que descrevem lagartos de vários tamanhos, alguns do tamanho de um prédio, que foram exterminados. Isso aconteceu por causa da ira dos deuses. Bom, podemos ver isso e dizer, é mitologia, ou aconteceu algum evento de destruição em massa causado por alienígenas. Os estudiosos de alienígenas acreditam que a evidência de fato existe. E está nas páginas dos antigos textos hindus. Se você ler os registros deixados nos antigos textos em sânscrito na Índia, nós vemos a descrição de armas que se parecem com as armas atômicas modernas. Nós também vemos a descrição de uma tecnologia avançada como uma nave espacial. No Mahabharata e outros textos sagrados da Índia, podemos ler que as armas de destruição em massa foram usadas e eram mais brilhantes do que milhares de sóis quando elas eram jogadas. E em seguida, o silêncio caía sobre a terra afetada. Se armas nucleares eram jogadas, a única conclusão lógica é que sua origem de fato era extraterrestre. É possível que o que tenhamos aqui não seja de fato uma extinção, mas um evento de exterminação? Os dinossauros podem ter sido exterminados por seres extraterrestres, como acreditam alguns estudiosos de alienígenas. Se foi assim, alguns deles, de fato, poderiam ter sobrevivido até hoje. Tem aqueles que acreditam que a resposta seja sim. E que a prova pode ser encontrada nas criaturas que existem diante de nossos olhos. Solnhofen, Alemanha, 1861. Os arqueólogos descobriram um fóssil estranho, embebido em calcário. Suas características claramente eram de um dinossauro, mas com uma exceção. Ele tinha asas.
Eles o chamaram de Archaeopteryx, ou asa antiga. Archaeopteryx é como se fosse a Mona Lisa do mundo fóssil. É um animal que viveu há cerca de 150 milhões de anos. Tem uma cauda enorme, grandes garras, dentes na boca. Era um animal pequeno, com certeza voava. Não sabíamos sobre penas antes disso, mas certamente vemos penas no Archaeopteryx e que ele foi feito para voar. As penas podiam ser para aquecê-lo, para atrair companheiras, ou ajudar a se moverem com maior rapidez para pegarem a sua presa, ou escaparem de serem pegos. A evidência parece ser muito forte porque há mais de 100 características anatômicas que são similares entre os pássaros e os dinossauros. E uma teoria diz que o T-Rex, por exemplo, tem relação com as galinhas e os avestruzes de hoje. Hoje em dia é aceito que os dinossauros não estão extintos. Se você considerar que nós vivemos com 10 mil espécies de aves. Isso significa 10 mil espécies de dinossauros vivos. Então, muitos pássaros primitivos se pareciam com os dinossauros. Esses são os elos perdidos. Até o momento, os paleontologistas acreditam que o Archaeopteryx é a única espécie de dinossauro capaz de voar. Mas se é o único dinossauro que pode voar já descoberto, como então, como alguns estudiosos de alienígenas rebatem isso, como é possível que todos os pássaros modernos tenham se originado dessa única criatura? E como é possível que pássaros e certos répteis com genes de dinossauro foram capazes de evoluir? De acordo com a evolução, todos os dinossauros morreram há cerca de 60 milhões de anos. Primeiro, há muita especulação sobre o motivo disso acontecer. Dizem que foi um impacto, provavelmente criado por um meteorito. Mas se isso é verdade, por que só os dinossauros morreram? Todos os animais na Terra deveriam ter morrido por causa do meteorito. Mas não aconteceu assim. A pergunta é por que só os dinossauros morreram? Algumas criaturas que conhecemos bem sobrevivem há muito tempo. Baratas, crocodilos, tubarões, lagartos. Então há a possibilidade de que existam criaturas que não vimos que podem viver nas profundezas dos oceanos ou em lagos inexplorados. Nós não sabemos. Temos vários relatos de monstros em lagos no mundo todo. O mais famoso, claro, é o do Lago Ness, na Escócia. Esses dinossauros que sobreviveram à devastação há 65 milhões de anos encontraram um nicho ecológico para viver nele. Para os céticos, que acreditam que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos, eu aponto o caso do celocanto. Esse é um fóssil de peixe que foi descoberto na costa de Madagascar em 1938. Bom, acreditavam que ele tinha sido extinto há milhões de anos, até antes dos dinossauros. Esse é um peixe grande de cerca de 1,80 m de comprimento, pesando 50 quilos. É possível que a chamada evolução dos descendentes dos dinossauros seja resultado da intervenção alienígena, como muitos estudiosos do assunto acreditam? Eu acho que é possível que o celicanto tenha sobrevivido por uma atuação direta de alienígenas. Eles podem ter guardado o DNA do celicanto e reintroduzido esse peixe nos oceanos milhões de anos após ele ter sido extinto. E isso vale para os crocodilos, tartarugas e todos esses animais que conhecemos hoje em dia que sobreviveram à era dos dinossauros. É muito difícil dizer o que aconteceria se um enorme dinossauro daquela era não tivesse sido extinto. Mas não há a menor dúvida de que o mundo como o conhecemos hoje foi forjado pelo desaparecimento dos dinossauros.
talvez tenha sido feito de propósito pelos alienígenas. Porque se os dinossauros tivessem sobrevivido, eles poderiam tomar o planeta Terra. E isso não estava nos planos deles. Estava nos planos deles criar alguma coisa semelhante a eles. Algo como o ser humano. Então os dinossauros não ajudavam nesse jogo. Pode ser que a extinção dos dinossauros tenha sido, na verdade, um extermínio planejado por alienígenas. E algum dinossauro poderia ter sobrevivido a esse evento e coexistido com o homem e ainda existir sob outra forma? Talvez as respostas estejam enterradas em cada região do nosso globo. Pois quanto mais aprendemos sobre dinossauros, mais perto estamos de descobrir a verdade sobre a natureza extraterrestre de criaturas estranhas que vivem no planeta Terra. Nós mesmos.